pessoal, tudo bem com vocês? Hoje eu vou falar sobre o tema que vocês pediram, que é o sono do bebê, a diferença entre o sono do bebê e do adulto e o que podemos fazer para que todos, tanto o bebê quanto os pais, tenham uma noite tranquila de sono, tá joia? Mas antes de tudo, não esqueçam de curtir, se gostaram dê um joinha, inscrevam-se no canal, lá no Facebook onde eu estou pondo a chamada para o vídeo, marquem quem vocês acham que vão se interessar pelo vídeo, tá joia? Então vamos lá. O sono é uma necessidade fisiológica, é uma questão de sobrevivência, como nós temos que beber água, ir ao banheiro, comer, a gente também necessita do sono para que nós desenvolvamos bem, descansemos bem e, no caso das crianças, desenvolva fisicamente, vai crescer e fixar todo o aprendizado do dia. Então, a gente precisa ter algumas condutas para que a criança tenha um sono tranquilo e que ela durma o máximo, que aproveite o máximo tempo que ela está dormindo para se desenvolver. Então tem uma qualidade de sono muito boa. Os bebês eles têm uma capacidade assim excelente de acordar em horários inapropriados, na verdade, para a gente, para eles nem tanto. Então quando eles nascem, eles não têm essa noção que a gente tem de dia e de noite, quando é para dormir e quando não é. Uma porque nós temos essa rotina, muita gente tem horário para levantar, horário para dormir e no final das contas a gente acorda a hora que está com sono e vai dormir quando não tem, Esse é um problema. Mas a criança não tem nem noção, o bebê em si, nem noção de quando é dia e noite. Isso ele demora alguns meses para se acostumar com essa condição dia e noite, quando ele vai tirar os cochilos e quando ele vai dormir mesmo. Na verdade, assim, o sono do bebê é diferente do nosso, porque ele tem ciclos diferentes. A criança, o bebê, quando é bem novinho, na verdade até 3, 4 anos, ele tem um ciclo do sono diferente do nosso. Ele não tem um sono tão profundo e o ciclo do sono é bem menor do que do adulto. Por isso que a criança pode acordar mais vezes quando é bebê ainda. Vou tentar dar uma explicada para vocês um pouquinho de como é o nosso sono e aí eu vou explicar como é o sono do bebê para vocês entenderem como funciona essa diferença e o que a gente pode fazer em cima disso para que o bebê durma melhor à noite. No adulto, nós temos alguns ciclos de sono que vai para um sono profundo, que são de sono de ondas lentas, e termina o ciclo com o sono REM, que vem da sigla Rapid Eye Movement, que é o movimento rápido dos olhos. Tá? Então esse ciclo dura entre 90 e 100 minutos. E aí quem está dormindo, acabando esse ciclo, ele pode acordar ou ele vai voltando os estágios e começa tudo de novo. Então cada 90 minutos a gente tem um ciclo de sono. Por isso que o adulto dorme um pouquinho mais. O sono tranquilo, como o próprio nome diz, o bebê vai ficar mais tranquilo, então a respiração fica mais rítmica e mais tranquila, o bebê não vai se mexer e nessa fase é mais difícil acordar o bebê. Então esse ciclo de sono REM e depois esse sono tranquilo demora cerca de 50 a 60 minutos. Então, a hora que passou esse intervalinho, do mesmo jeito adulto, ele pode acordar ou voltar na fase anterior e começar um ciclo novamente. No sono ativo, que é o sono REM, a criança ela vai ter respirações mais rápidas e irregulares, vai mexer o olho rapidamente, mesmo fechado, se você prestar atenção na pálpebra, você vai ver que o olho está mexendo. Ele pode ter, ocasionalmente, alguns movimentos no corpo e algumas vocalizações, como se fossem uns grunhidos, alguns barulhinhos que eles fazem. E nessa fase ele pode acordar com qualquer movimento ou barulho mais não tão forte, ele pode acordar.
Por isso que às vezes o bebê dorme no nosso colo, aí ele começa a dormir, a gente não presta atenção nesse sono, né, nesse começo, e aí coloca no berço. O movimento ou qualquer barulhinho, como esse sono é mais leve, não é tão profundo, a criança acorda. Aí você tem que voltar tudo de novo a fazer o trabalho do bebê dormir. E é por isso que o bebê pode acordar várias vezes na noite, ou apresentar apenas um leve despertar, que é a hora que ele dormindo tranquilo, aí de repente passou uma horinha e pouco, você às vezes ou a criança dorme junto, ou no berço no quarto, ou às vezes está no outro quarto, mas tem babá eletrônica, você ouve a criança se mexendo de novo, fazendo barulhinhos, então, assim, ele já passou esse primeiro ciclo e voltou. Às vezes ele pode acordar, ou só esse leve despertar, e você, se você deixá-lo tranquilo, sem falar, sem nada, ele vai voltar a dormir tranquilamente. Aí com o passar do tempo, esse sono tranquilo vai se diferenciando em outras fases do ciclo, que vai igual do adulto, que são alguns ciclos do sono não REM. Então, com o tempo, a criança vai aumentando o ciclo de sono e vai dormindo mais tranquilamente, tá? E agora eu vou falar então algumas dicas para que vocês consigam fazer com que a criança durma melhor e vocês descansem também. Acho que essa é uma das melhores dicas, que é: tenha uma rotina, tá? Você faz a rotina na hora antes de dormir, a criança acostuma com essa rotina. Por exemplo, no bebê, vou usar um exemplo que eu faço em casa. Então, chegou o horário de dormir, a gente dá em casa um banhinho no bebê, já com às vezes uma musiquinha tranquila, ou só o banhinho com o barulhinho da água mesmo, ou a aguinha da banheira na hora que você vai mexendo. Quando vem para o quarto trocar, já não conversa e brinca tão escandalosamente. Então, assim, também outra dica é não estimular muito no horário do banho. E aí a gente troca o bebê, dá comidinha ou mamar, dependendo da época que ele estiver, e aí coloca, às vezes ele já vai apresentando sinais de sono, porque ele já acostumou com essa rotina, no meu caso, tá? E aí a gente coloca no berço, fica ali por perto e ele adormece sozinho. Outra dica, às vezes a gente deixa a criança ficar cansada demais para depois colocar. Isso funciona ao contrário, às vezes a criança está tão cansada que ela demora, o corpinho acaba ficando um pouquinho dolorido e a criança demora um pouquinho mais para dormir. Outra coisa, usar o berço, o local de dormir, de playground. Então, põe a criança para brincar no berço, brinca com ela lá dentro, joga brinquedinho, ursinho, brinca com ela. A criança tem que saber que aquele local é o local de dormir. Isso funciona para o adulto. Muitas vezes tem gente, eu não consigo dormir. Mas aí o que acontece? Aí você vai ver, fica na cama deitado no celular, assistindo TV. O corpo não sabe que aquele lugar é para dormir. Quem faz da cama um local de dormir, de descanso, quando deita na cama, mesmo sem sono, passou 10 minutinhos, começa a ter sono. Por quê? Acostumou. O adulto também tem essa. Outra coisa que eu acho legal são aquelas naninhas, né? Então você põe como se fosse um brinquedinho de estimação para a criança. Então você vai entregar esse brinquedo na hora do sono, no local, a criança começa a ligar, tá? Todo esse ambiente ao horário do sono. Outra coisa que eu acho interessante, às vezes, esse é um assunto um pouco controverso, é assim, qualquer sinal de resmungo, a gente vai lá no berço e vai ver a criança. É o que eu falei, esse sono, quando ele volta nesse ciclo do sono, ele pode resmungar, e às vezes a gente entrando no quarto ou indo ao encontro da criança, ao menor resmungo, ao menor barulho, essa criança vai acordar de verdade. Na verdade, ele só tinha dado uma despertada por causa da fase do sono em que ele estava. Por último e não menos importante, seria fazer com que a criança comece a entender o que é dia e o que é noite e quais são as rotinas da casa. Então, durante o dia, o bebê está cochilando, você deixa a janela do quarto aberta, então vai estar claro, ele pode dormir tranquilo. E na hora que for conversar, o bebê está no quarto, você está na sala conversando,
Converse de uma altura normal, não precisa baixar o volume. Se a mãe ou alguém está fazendo faxina, tem que fazer a faxina, não fique evitando barulhos durante o dia por causa disso. Ele vai cochilar e ele vai entendendo essa diferença dia e noite e vai dormindo melhor. Espero que com isso eu ajude vocês a fazerem com que seus bebês durmam mais tranquilamente. Se gostaram, não esqueçam, deem joinha no vídeo, inscrevam-se no canal. Eu tenho um sério problema com esse inscrevam-se, né? Mas enfim, inscrevam-se aqui no canal e se acharem que alguém vai gostar, anotem o nome. Qualquer dúvida é só deixar nos comentários que eu vou responder, tá bom? Muito obrigado e até mais.